Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula da educação de jovens e adultos do nível 1. Falando hoje sobre números naturais. Nós vamos retomar um pouquinho, e eu coloquei aqui, o que nós falamos na última aula. Lembrar que na nossa última aula nós falamos um pouco sobre estatística. Então nós falamos sobre média. O que é uma média? É uma medida de tendência central. É eu tender, é eu focar no meio. O que é uma mediana? Mediana é o valor intermediário, é o valor que está no centro. O que é a moda que nós aprendemos? A moda então é o que mais se repete. Então, esses foram os conceitos estatísticos que nós já estudamos na nossa última aula, tudo bem? E estudamos também um pouco sobre gráficos. Percebam aqui que eu tenho gráficos de barras, tá? Tenho gráfico, outro tipo de gráfico bem comum é o gráfico de pizza, que ele é setorizado, ou seja, ele tem os seus setores. Okay? Então foi isso que a gente já aprendeu na última aula. E vamos falar hoje sobre os números naturais. Como é que esses números são construídos, como é que eu analiso cada um destes números naturais e aonde que eu vou utilizá-los. Tudo bem? E eu coloquei aqui, números naturais. Os números naturais é um sistema de numeração. O sistema de numeração arábico. Certo? E eu já estou acostumado a falar que eu tenho o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu fosse trabalhar estes mesmos números no sistema romano, como é que eu falaria? O 1, observe aqui, ele é um tracinho. O 2, 2 tracinho. O 3, 3 tracinho. Quando eu chego no 4, o que eles entendem? Olha que incrível isso. O sistema romano, o sistema de numeração romano, eu já sou obrigado a fazer uma operação matemática. Simples, mas sou. Por exemplo, o número 4. O número 4 é o tracinho, certo? O pauzinho, e o V. Isso significa que como o V está na frente e o número 1, ou o pauzinho, está antes, eu preciso subtrair 1. Então, o 4 ficou o V na frente e o tracinho. Quando eu quero apenas o 5... coloco apenas o V. Quando eu quero 6, eu preciso colocar o número menor, no caso esse tracinho, na frente. Então 6 é o V e um tracinho. Esse é o sistema então de numeração romano. O nosso sistema que nós usamos no Ocidente, na região do Ocidente, quando eu falo Ocidente eu penso no Brasil, eu penso na Argentina, nos Estados Unidos, ou seja, na maioria dos países do mundo aqui, tá? É o sistema que eu falo decimal. E o que é esse sistema decimal? Sistema decimal, por que ele tem esse nome? Decimal. Porque ele tem 10 algarismos. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos formam todos os números existentes. Júlio, isso não é verdade? Eu sei que eu tenho infinitos números. Sim, mas esses infinitos números que nós temos, eles são formados através desses 10 algarismos. Então, por exemplo, o número 147, ele acaba de ser formado pelo algarismo 1, algarismo 4, algarismo 7. O que eu estou te falando? Que a partir destes 10 algarismos, eu consigo formar todo e qualquer número existente, ok? Além disso, eu tenho outros sistemas de numeração? Sim. Mostrei para vocês o sistema de numeração romano, muito utilizado nas aulas de história do professor Carlos, né? Quando ele fala assim, gente, lá no século 20. O que significa o século 20? É do ano de 1901 até de 1900 até 1999, né? Então, o sistema de numeração romano é utilizado muito na história. Eu tenho outro sistema de numeração que é o sistema de numeração binário. Por que ele se chama sistema de numeração binário? Significa que ele tem 2 algarismos, o 0 ou 1. É um sistema de numeração que a gente utiliza muito na área computacional. Tem outros, tem o hexadecimal, tem o sistema octal, e eu posso criar até sistemas de numeração. Mas por padrão, que nós utilizamos hoje, é o nosso sistema de numeração decimal.
Esses números naturais serão compostos, então, por diversos números do nosso sistema decimal. E aqui fala o seguinte, contamos os objetos usando uma sequência de números. Então, eu conto as coisas. 1, 2, 3, 4. Eu contabilizo através dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Muito bem. Acrescentando o zero a essa sequência de contagem, formamos então um conjunto que a gente chama de conjunto de números naturais, certo? Esse conjunto de números naturais, ele é representado pela letra N. Olha que ela é uma letra N um pouquinho diferente, certo? Eu costumo falar que você tem que diferenciar essa letra N. Então, você precisa mostrar que ela é um conjunto numérico da matemática, tá certo? Vamos lá, números naturais. É o número natural que vem imediatamente antes. O que é isso? É o antecessor. Deixa eu usar a minha ferramenta aqui. Então, gente, o antecessor... Vou escrever porque não está dando para enxergar direito, eu acredito, de longe, né? Vamos tentar escrever aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, é o antecessor. Então, o número que vem antes é o antecessor. Então, por exemplo, o número 10, o seu antecessor, ou seja, o número que vem antes, é o 9. Júlio, como é que eu vou saber? Só olhar assim? Só observar qual número vem antes? Mas se você tiver alguma dúvida, basta você subtrair 1 do número. Número 127, subtraindo 1, 126. Então, 126 é o antecessor do 127. O número 594. 594, qual é o seu antecessor? O antecessor, nesse caso, seria 594 menos 1, ou seja, 593, certo? Então, isso é o que é o antecessor. Como eu acabei de falar, é o número que vem imediatamente antes. Imediatamente, ok? Aqui tem outro exemplo. 99 é o antecessor de 100. Sabe por quê? Porque 100 menos 1 dá 99, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o sucessor. Vou escrever aqui, ó. Sucessor. O que é este sucessor? Vou rabiscar isso aqui, ó. O sucessor. O sucessor nada mais é que o número que vem imediatamente após, depois. Então, o sucessor, por exemplo, do 10 é o 11. O número que vem após o 10, quando eu estou contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número que eu falei após o 10 foi 11. Então, ele seria o sucessor aqui. Então, ó, 345 é o sucessor de 344. Por quê? Se você pegar o 344 e acrescentar e somar 1, eu vou ficar com 345, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui agora. Eu vou fazer a representação desses números, os números naturais, agora na reta numérica, tá ok? Construção de uma reta numérica. Como é que eu construo uma reta numérica? Eu sempre falo com meus alunos, eu sempre foco com os meus alunos. A reta numérica ela tem que ser uma reta. Então, se você for fazer uma reta numérica, você vai pegar uma régua. Não venha fazer uma reta numérica à mão livre. Por quê, gente? Porque não vai ficar uma reta numérica. Mesmo que você seja muito craque, um desenhista nato, vai ter umas ondinhas quaisquer. Então, presta atenção. A minha reta numérica, deixa eu só colocar uma outra cor aqui. Dos números naturais, o que eu falei quando a gente falou dos números naturais? Não é os números que eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluindo zero. Então eu começo no zero. 0, 1, 2, 3, 4. Então a minha reta numérica ela vai se iniciar no zero. Quando ela se inicia no zero, eu vou colocar o quê? Eu faço ela com minha régua, certo? E espaço elas uma unidade. Esse espaçamento de uma unidade pode ser em quê? Pode ser em 1 centímetro, pode ser em 1 decímetro, né? Lembrar que 1 decímetro é 10 centímetros. Então, 1 decímetro seria algo muito... Só se você fosse fazer uma cartolina, algo muito grande. Mas, normalmente, eu prefiro fazer em centímetros, tá? Então, eu começo em 0. Marquei o próximo, que é 1. Marquei o próximo, que é o 2. Marquei o próximo, que é o 3. O próximo, 4. O próximo 5, 6, 7, 8, 9. Quero mostrar para vocês, ou quero deixar em evidência que
essa distância aqui é de 1 unidade, tá? Então, ela é igual. Isso significa que do 8 para o 9 foi 1 unidade. Do 7 para o 8 foi 1 unidade também. Então, essa distância necessariamente precisa ser a mesma. Outra coisa muito importante de se focar, essa setinha, ó. Coloca essa setinha. O que ela significa? Significa que continua da mesma forma que está vindo. Ela vai continuar. Então, eu tenho o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e assim por diante. Por que eu estou te falando isso? Porque os números naturais, eles vão até o infinito positivo. Então, eles não param aqui. Ele iniciou-se no zero e vai à minha direita, certo? Então, em seguida, destacamos os demais números naturais à direita da origem e igualmente espaçados. Foi o que eu falei para vocês, ó, destaquei, ó. Então, para aqui para a direita, tudo número natural, certo? Coloquei até 3 pontinhos aqui, ó, porque isso aqui vai continuar até o infinito. O espaçamento, pessoal, tem que ser o mesmo. Se o espaçamento não for o mesmo, eu não estou fazendo uma reta numérica representando meus números naturais, ok? Muito bem. Aqui, eu fiz o seguinte, ó, representação em uma reta e a gente vai agora analisar os símbolos. Eu trouxe esses símbolos aqui. Tá no vermelho? Tá. Não estava no azul, mas eu acho que já arrumei. Ó, eu trouxe o símbolo de menor que e maior que. Então, olha aqui. Parece ser um A com sono, um A deitado para trás, não parece? Ó. E parece um A para frente. Quando eu tenho esse A para trás, é o menor que. Quando eu tenho um A para frente, é o maior que. Isso eu faço toda vez que eu quero comparar dois números quaisquer. Então, como é que eu faço? Analisando a sequência dos números naturais, podemos observar que o 1 é maior que o 2? Se fosse maior, ele teria que estar o A para frente. Não, o 1 é menor que o 2, então o A está tombado para trás. O 8, agora o 8 é maior que 7, então se o 8 é maior que 7, ele toma para frente, tá certo? O 3 e o 6, o 3 é maior que o 6? Não, o contrário, o 3 é menor que o 6, tombado para trás. O 5 é maior que o 0? Sim. Portanto, eu coloquei o símbolo de maior. E agora eu quero que vocês me ajudem aqui. O 18 é maior que o 25? Não, o 18 é menor que o 25. Menor que o A para onde? Aí, acertou quem falou? O A tombado para trás, certo? 465, ele é maior que 389? Sim. Se é maior que, o A está para frente, ó. Parece um Azinho para frente. Ok? Por fim, eu tenho o 1099 e o 1100. Observa que o 1099 é o antecessor do 1100, correto? Então, se o 1099 é menor que o 1100, o A vai estar para onde? Caiu para trás. Então, ficou dessa forma. 18 menor que 25, 465 maior que 389, 1099 menor que 1100. Então, importante da nossa aula de hoje, compreender o que são os números naturais, certo? A reta numérica, que eu acabei de falar, certo? Antecessor e sucessor. Antecessor vem antes, sucessor em seguida. Comparar com o símbolo de maior que e menor que. Tudo bem? Vamos então fazer um exercício muito legal que eu trouxe para vocês. Olha aqui, o Carlos, vocês conhecem o Carlos, né? Ele está fazendo uma campanha informativa sobre os cuidados que seus amigos devem tomar para se prevenir das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ele então distribuiu folhetos explicativos que dão instruções de como as pessoas devem agir para o combate ao mosquito. Os tipos de moradia em que Alan, Beto e Daniel vivem são de palha, madeira e tijolo, respeitando essa ordem. Palha para o Alan, madeira para o Beto e tijolos para o Daniel. Ok. Considerando que a distância entre as casas é sempre a mesma, olha que legal, a distância entre as casas é sempre a mesma, assinale a alternativa que apresenta a numeração das casas de Alan, Beto e Daniel, respectivamente. Então, preste atenção, o que ele está falando? Aqui eu tenho a casa do Alan, que é de palha, a do Beto de madeira e a do Daniel é de tijolos, certo? E aqui eu fiz uma reta numérica, ok.
O espaçamento, eu acabei de falar aqui, ele é o mesmo. Então, quer dizer que eu preciso conferir quanto que dá esse espaçamento aqui para conseguir completar estes quadradinhos. Como é que eu confiro? Como é que eu calculo esse espaçamento? Eu pego o maior, que com certeza será o número que está mais à sua direita, e subtraio do menor, que é o número que está à sua esquerda. Então, fazendo isso aqui, ó, 711 menos 707, eu encontrei quanto? 4. Quer dizer que cada um desses espaços tem 4 unidades. Então, vamos aqui conferir. O Alan, ele está um espacinho antes do 707. Se ele está antes, eu preciso subtrair. Então, 707, vou subtrair, então, um tracinho, um espaço desse aqui, que é 4. Eu vou ficar com 703. Então, aqui, ó, vou completar. 703, certo? Vamos olhar o beta. Olha a casa do beta aqui de madeira que ele falou. 715. A casa do beta está após. Então, é para frente. Então, eu vou somar. 715 mais 4 vai dar 719 aqui. Certo? Vou preencher aqui. 719. Vamos olhar, então, a casa do Daniel. A casa do Daniel está 4 unidades a partir do 739. Então, é 739 mais 4, ou seja, 743. Resolvi o exercício muito legal, certo? Vamos para o próximo, gente. Ana nasceu no ano de 2002 e hoje, aos 18 anos de idade, construiu uma linha do tempo pessoal com suas principais conquistas. Leia as informações a seguir. Aos 3 anos, foi o primeiro dia dela na escola. Nasceu em 2002, então que isso aqui aconteceu em 2005. Ok. Certo? Aos 6 anos, ela aprendeu a andar de bicicleta. Então, em 2008, é isso mesmo? 2008 ela aprendeu a andar de bicicleta. Aos 9 anos, fez a sua primeira apresentação de balé. Então, em 2011, ela fez sua primeira apresentação de balé. Aos 12 anos, ganhou a primeira mesada. Então, 2002 com 12, 2014. Aos 15 anos, fez sua primeira viagem internacional. Nossa, né? Chique, né? Já foi até para os States. Então, 2002 mais 15, 2017. E aos 18 anos, ela ingressou na faculdade, na universidade, desculpa. 2002 mais 18, então, em 2020, ela vai ingressar na faculdade, certo? Muito bom. Então, aqui eu consegui representar todas as idades, todos os anos que a Ana fez ou executou alguma atividade, certo? Pessoal, resumindo a aula para a gente, sabe, sintetizar tudo que nós vimos hoje. Nós falamos sobre a simbologia dos números naturais, lembra? Júlio, como é que é? É um N diferente, ó. Esse é o símbolo do conjunto N. Falamos sobre a reta numérica, o espaçamento entre eles, que deve ser o mesmo, e tem uma setinha lá à sua direita mostrando que continua. Por fim, falamos sobre o sucessor, que é o antes, antecessor e consecutivo, que é o próximo. Tá certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a vocês a participação. Grande abraço e até a próxima aula.